Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Muito bom, né, ver as crianças vindo aqui à frente, para que possamos orar por elas. Muito bom quando a gente vê as crianças também cantando, louvando ao Senhor. Como também é um privilégio dos crentes, privilégio daqueles que creem em Cristo Jesus, professam Jesus como Senhor e Salvador, trazer os seus filhos para receber o sinal da aliança, o selo do pacto, que no contexto do Novo Testamento é o batismo. E nós batizamos as nossas crianças. Aliás, nas últimas 3 semanas estamos batizando, as nossas crianças. E vamos batizar mais. Amém por isto. Amém? Então, a nossa crença se baseia no fato que Deus fez um pacto com Abraão, e neste pacto Ele incluiu as nossas crianças, incluiu as crianças na aliança, e determinou que essas crianças fossem circuncidadas ao 8º dia. Talvez você se pergunte, mas por que as meninas, elas não receberam o sinal, o selo da aliança? No Antigo Testamento, nós sabemos muito bem que o pai, o homem, ele representava toda a família e também representava as mulheres. Não que isso tenha mudado no Novo Testamento, mas assim como no Antigo Testamento, por exemplo, Deus, ele trabalha com uma nação, com uma etnia, com a ração, com a nação israelita, o Israel étnico. No Novo Testamento, nós somos o Israel espiritual. No Antigo Testamento, Deus trabalhava com aquele povo, agora no Novo Testamento, até os confins da terra. Então, a palavra de Deus, o nosso Deus, ganhou realmente uma expansão internacional. Então, nós, irmãos, acreditamos que quando Abraão creu, o sinal da sua fé também foi aplicado a Isaac. Mesmo quando Isaac não podia crer, mas o seu pai, ele, quando leva Isaac para ser circuncidado, Isaac recebe este sinal, este selo da aliança, pela crença do pai. Então, eu estou persuadido, enquanto pastor presbiteriano, estou persuadido que a igreja cristã é a continuação da igreja do Antigo Testamento. Não existe 2 igrejas, não existe 2 povos. Só há realmente uma igreja, só há um povo, e a igreja do Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento, meus irmãos. Sabemos muito bem que Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei, e ele de fato cumpre. Então, a nossa Páscoa não é mais aquela Páscoa do Antigo Testamento, a nossa Páscoa está aqui na nossa frente, que nós vamos participar daqui a pouco, logo mais. Vamos comer do pão e beber do cálice. Sabemos muito bem que o dia do Senhor não é mais o sábado, mas o dia do Senhor é o domingo, quando o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou, meus irmãos. Aliás, todos os domingos é dia de celebrar realmente a nossa fé, celebrar realmente a ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como também, hoje nós não selamos mais os infantes com a circuncisão. Agora é o batismo. E os crentes são chamados de filhos de Abraão, conforme Gálatas 3, verso 7 e versículo 29. E a igreja é o grande Israel de Deus. Amém, irmãos? Nós somos Israel espiritual. E Paulo, o apóstolo Paulo, a refletir sobre
a história da redenção, ele vai nos mostrar, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, falando que todos que passaram ali no meio do Mar Vermelho, e passaram em pé enxuto, eles foram batizados pelo batismo ali de Moisés, meus irmãos. Como também a palavra do Senhor nos diz, lá em Atos capítulo 2, versos 38 e 39, pela boca de Pedro, meus queridos, que aquela promessa não era somente para os pais, mas para os filhos e para todos aqueles que viriam a crer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante é que no Novo Testamento, nós não temos, eu sei que algumas pessoas dizem, mas por que vocês batizam crianças? Nós não temos nenhuma passagem muito clara batizando crianças. Mas a Bíblia também não nos mostra no Novo Testamento nenhuma proibição, porque isso não era discussão entre eles. Porque eles tinham aliança, o pacto realmente na teologia. Os judeus sabiam disso. Mas muitas famílias foram batizadas. A Escritura vai nos dizer que muitas casas foram batizadas, casas inteiras. E a gente então pressupõe, a gente vai inferir que muitas crianças também estavam ali naquelas casas. O batismo infantil não salva ninguém. Aliás, o batismo não salva ninguém. Tá? Sabemos disso, é uma ordenança, é um sacramento. Meus filhos, o seu filho e a Alice, que será batizada hoje, ela terá que crer, ela terá que exercer a fé pessoal em Cristo Jesus. Assim também, como os nossos filhos não serão salvos pela minha fé, e nem pela fé, por exemplo, da minha esposa. Eles terão, obviamente, que confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O batismo foi apenas um ritual de iniciação para que todos fossem admitidos ali na comunhão da igreja visível, meus irmãos. Os nossos filhos são chamados filhos da promessa. Amém? Os nossos filhos são chamados filhos da aliança, filhos da promessa, assim como Isaac também foi chamado de filho da promessa, meus queridos. Então, é um privilégio para nós crentes poder dar para os nossos filhos este sinal, dar para os nossos filhos este selo. Esta noite, eu gostaria de chamar aqui à frente a nossa irmã Luciane com a sua filha Alice. Vou chamar as duas aqui. Minha irmã, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, literalmente Criador dos céus e da terra, você crê? Sim. Luciane, você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, você crê? Sim. Você crê que Cristo Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, você crê? Sim. Você crê que Ele foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia? Sim. Mas também que Ele subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir e julgar vivos e mortos. Você crê, minha irmã? Sim. Você crê no Espírito Santo? Sim. Em uma só igreja? Sim. Na comunhão dos santos? Sim. Na remissão dos pecados? Sim. Na ressurreição da carne? Sim. E na vida eterna, você crê? Sim. Amém. 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 Minha irmã, você promete ser exemplo para Alice? Promete? Sim.
Você promete ler a Bíblia com ela, Sim. orar com ela, Sim. promete trazê-la para a igreja, para a comunhão dos santos, promete? Sim, prometo. E fazer isto com assiduidade? Sim. Você promete, minha querida, estar caminhando com Alice, estar falando de Jesus na sua casa para Alice, discipulando Alice no dia a dia, você promete? Prometo. Amém. Alice, como ministro da palavra e dos sacramentos, vem mais próximo. Eu te batizo, criança Alice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós louvamos o teu nome por esta família, Deus bendito. Te louvamos porque Alice está aqui publicamente sendo batizada, recebendo o selo da aliança. Rogo, Deus, para que o Senhor esteja sendo com ela, que ela cresça em estatura e graça diante dos homens e do Senhor. Que a sua mãe, ó Deus, esteja caminhando com Alice, esteja discipulando Alice, esteja orando, lendo a Bíblia, Senhor, sendo exemplo para ela. Muito obrigado, ó Deus, por esta vida e por este momento. Abençoe, Deus amado, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. 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 Vamos tirar foto. Tudo bem? Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias agora. Vamos abrir. 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler os 6 primeiros versos. Amém? Qualquer inquietude com os mais pequenos, a gente sempre pede, né, para que o pai ou a mãe esteja administrando, tá? Vamos ler? 1 João 4, do 1 ao 6. Eu vou ler e vou pedir para que vocês acompanhem em silêncio. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque
maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Vamos ler o verso 6, todos juntos em uma só voz? Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade. Fique com a sua Bíblia aberta. Santo Deus, eterno, bondoso Pai, louvamos o Teu santo nome, ó Senhor. E neste instante, diante desta porção, rogamos que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, a fim, Deus, de que possamos entendê-la, aplicá-la, ó Senhor, e estarmos preparados, ó Deus, diante dos falsos mestres, dos falsos espíritos, ó Senhor, dos falsos ensinos. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos caminhando algumas semanas aqui em 1 João. E eu venho, domingo a domingo, repetindo que nós estamos diante de uma epístola muito objetiva, muito direta. João, ele não fica com muitos arrodeios. Ele chega a dizer o seguinte: aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Que teste é esse? Esse é o teste moral. Aquele que não ama o seu irmão, mas odeia o seu irmão, não nasceu de novo. Este é o teste social, o teste do amor. E aquele que nega que Cristo veio em carne, este também não nasceu de novo. É o teste doutrinário, é o teste teológico. Então, João, ele é muito objetivo, ele é muito direto, ele é muito claro, ele não fica realmente com arrodeios, queridos. Eu não sei se em algum momento da sua vida, você já duvidou, por exemplo, da sua salvação. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou um nascido de novo? Será que eu sou uma nascida de novo? Então, ao ler 1 João, talvez as suas dúvidas sejam tiradas. Porque se você diz que nasceu de novo e não ama seu irmão, é para ligar aí uma luzinha. Se você diz que nasceu de novo, mas não crê, por exemplo, que Cristo é o Senhor, que Ele realmente se encarnou e que Ele ressuscitou e há de vir para julgar os vivos e os mortos, talvez você também deva ligar esta luzinha. Se você diz que nasceu de novo, mas vive na prática do pecado, vive transgredindo a lei de Deus, o pecado, ao invés de ser um acidente na sua vida, na realidade é um hábito. É para você se preocupar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra um teste doutrinário, um teste teológico. E é interessante como estes 6 versos são atuais. Eles foram escritos ali por volta do ano 90, um pouquinho mais do ano 90, essa primeira epístola. Ou talvez um pouquinho antes, né? Alguns dizem que foi 90 e pouco, outros dizem que foi antes dos anos 90, ano Domini, ano realmente da era cristã. Mas nós estamos aí quase 2000 anos de distância, mas como este texto ele é atual? Por que ele é atual? Porque o primeiro verso é uma orientação para aquelas 7 igrejas, primeiramente para a igreja de Éfeso e depois para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. E qual é a orientação de João? Olhe para a sua Bíblia. Amados, não deis crédito a qualquer o quê? Espírito. Sabe o que João está fazendo aqui? Ele diz assim: amados, não confiem, não creiam imediatamente em tudo aquilo que vocês ouvem. Quando ele diz não deis crédito a qualquer espírito, a gente tem que entender aqui. Porque, biblicamente falando, nós temos o Espírito de Deus
Amém? Que habita em nós e na igreja. Nós temos também o espírito maligno, tá? O diabo, os demônios, a sua corja, mas também o espírito, e este espírito que João nos traz aqui, é um modo de pensar, ou aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do momento. Por exemplo, já há um bom tempo que há um espírito do momento, onde o marxismo cultural está cada vez mais tentando desconstruir a nossa fé, os nossos valores judaico-cristãos. Então, quando João diz amados, e chama de amados, né? Amados, não confiem, não deis crédito a qualquer espírito, meus irmãos. É uma advertência aqui. Acho que é mais que uma orientação, é uma advertência. O que ele está dizendo é o seguinte: não sejam ingênuos, é preciso distinguir o Espírito Santo do espírito maligno, como também é necessário distinguir o Espírito Santo de formas, modos de pensar que não vêm de Deus. Ou seja, você tem que distinguir o espírito da verdade do espírito do erro. Parece que João está falando aos nossos dias, não é assim? Ou não? Parece que não mudou tanta coisa, meus queridos. Não mudou tanta coisa. Nesta advertência, que eu acho que é mais que uma orientação, ele não somente nos diz, não deis crédito a qualquer espírito, mas ele diz o quê? Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Está vendo aí? Provai. Este provar aqui significa o seguinte: é a semelhança do metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo. Será que de fato este metal é bom mesmo? Ou não? Será que ele consegue realmente passar por este teste aqui de alto grau centígrafo? Então nós devemos testar a mensagem com a verdade apostólica, para saber qual é o espírito que está por detrás dela, meus queridos irmãos. João nos diz: não deis crédito, não confiem, não creiam imediatamente. É interessante que nós temos que lembrar dos bereanos, não devemos lembrar dos bereanos de Atos? Eles ouviam a palavra de Deus, mas eles não deixavam logo, por assim dizer-se, persuadir pela palavra que estava sendo pregada, por aquilo que estava sendo ensinado. Eles analisavam absolutamente o quê? Tudo, para ver se de fato aquilo estava condizente com a doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, meus queridos. Nós não devemos confiar imediatamente. Antes devemos provar os espíritos se procedem de Deus. E ele vai nos dizer por quê. Na sua orientação que nos adverte, ele diz aí na parte C do verso 1, ele diz o porquê. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, aí afora. Não é verdade? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro que você responda onde você está aí, na sua mente. Nós temos falsos profetas hoje? Você consegue elencar aí, na sua mente agora, presbíteros? E vocês, irmãos? Pelo menos uns 3 ou 4 falsos profetas? Acho que você já está fazendo esse exercício aí, não está? Talvez você esteja pensando assim: pastor, se eu pudesse falar aí, interagir com o senhor, eu ia dizer pelo menos uns 10, 15. Uns 10, 15. Mas olha como é atual esta orientação que nos adverte. Amados, então João está dizendo para esta igreja, para a igreja presbiteriana de Vinhais, esta noite, e para você que está em casa: amada igreja,
não confiem, não creem imediatamente naquilo que vocês estão ouvindo por aí. Antes, sobretudo, provai, teste se de fato esta mensagem vem de uma verdade apostólica. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o quê? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. A Bíblia nos diz lá em João que o Espírito Santo de Deus, o outro Consolador, viria e faria com que aqueles homens, eles fossem capacitados e lembrassem de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou para eles. Então, eles sairiam pelo mundo para ensinar e para dar prosseguimento ao Evangelho. Porque muitos falsos profetas têm saído por aí. Meus irmãos, nem todo mundo quer ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem que você é um pecador miserável, a mensagem que se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus, você irá para o inferno. A mensagem que na realidade Deus foi até você, amou você primeiro, achou você, não foi você que achou Deus, e você não pode fazer absolutamente nada para ir a Ele, é o céu que vem até você. Amém? É o céu que um dia veio até nós. Até mesmo no seu processo de santificação, que obviamente tem a sua responsabilidade pessoal, até mesmo neste processo de santificação você depende da graça de Deus. Então no verso 1, nós temos ele nos orientando com esta advertência. Irmãos, antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de dizer o que Lutero disse certa feita. Ele disse que o diabo é o diabo de Deus. O diabo só faz aquilo que Deus realmente deixa. Ele até chegou a chamar o diabo de macaco de Deus. Ele imita o fenômeno da iluminação divina, inspirando falsos profetas e mestres, com o objetivo de espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da verdade. O diabo tem o objetivo de afastar o seu coração da verdade. Meus queridos. Agora, se no verso 1 nós temos esta orientação, que é uma advertência, no verso 2, nós vamos ter a marca, olha bem, a marca daqueles que nasceram de novo. O que diz o verso 2? Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Olha aí. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de... Ou seja, o modo de pensar, a forma de pensar, que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Esta é a marca dos que creem, a marca daqueles que nasceram de novo. Por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus Cristo se encarnou. Os docetas, lembram? Eles diziam que Jesus na realidade era só um fantasma, uma imagem fantasmagórica. Se encarnar? Como se encarnar? Porque na realidade, para o grego também, todas as vezes que alguém morria, era a emancipação do espírito ou da alma, era a liberdade. Então, voltar para o corpo, por isso que eles tinham dificuldade com a ressurreição, era ficar aprisionado. É daí também que vem a doutrina espírita. A doutrina espírita da reencarnação, que é um desvirtuamento. Porque na realidade para os espíritos isso aqui não presta para nada. Na realidade isso aqui é uma capa,
que está abrigando o seu espírito, que vai evoluindo, 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 até então conseguir a luz pelos seus próprios méritos. Se João vivesse hoje, ele estaria combatendo também esta doutrina, este ensino herético, antibíblico, diabólico. Nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Amém. Ixi, que amém fraco, irmãos. Amém, queridos? Não vai ressuscitar não um dia? Amém. Rapaz. Então, nisto reconhecemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em quem? Em todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Você confessa que Ele se encarnou, Ele habitou entre nós cheio de glória e de majestade, que o Verbo se fez carne, conforme Paulo, Filipenses capítulo 2, onde ele fala sobre o esvaziamento de Cristo, mas também fala que um dia, olha bem, Ele foi exaltado e um dia todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é o quê? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele sim terá um reino, aliás, já tem um reino eterno. Então, olha bem, se você ouvir por aí qualquer pessoa ou qualquer falso profeta que, por exemplo, diminua Cristo e exalte o homem, cuidado. Este não vem de Deus, meus queridos. Então, olha bem, esta é a marca daqueles que nasceram de novo, daqueles que reconhecem o Espírito de Deus. E este Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus, olha aí na sua Bíblia. Nisto reconhecemos o Espírito que? De Deus. E acho que deve estar até em maiúsculo aí na sua Bíblia. Agora, no verso 3, nós temos uma marca contrária, daqueles que não creem que Cristo se encarnou. O que diz o verso 3? E todo espírito que não confessa a Jesus não procede o quê? Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Anticristo. Irmãos, na realidade a Bíblia fala do anticristo. Daniel capítulo 7 fala sobre o homem da desolação. No sermão escatológico do Senhor Jesus também, Jesus fala do homem o que? Da desolação. Em Tessalonicenses também o apóstolo Paulo vai falar deste homem, deste abominável, que vai surgir realmente nos finais dos tempos. Mas a palavra aqui anticristo, no original no grego, significa contra Cristo ou no lugar de. É alguém que é contra Cristo, se opõe a Cristo ou está querendo, desejando o lugar de Cristo. Meus irmãos, eu não sei quando este anticristo vai se manifestar, o grande anticristo. Tá? Há muitas especulações interpretativas, hermenêuticas, quanto a este anticristo. O que eu sei é que vai aparecer, um dia. Mas o que eu posso afirmar é que desde este texto aqui escrito, nós temos o que? Por assim dizer, pequenos o que? Anticristos. Talvez você já tenha ouvido alguns coaches, né, que são pequenos anticristos. Cuidado, irmãos, com quem você está ouvindo na internet. Cuidado com quem você vê, ouve, ou até em alguns lugares que você pode estar indo, emprestando o seu ouvido inutilmente. Cuidado com as mensagens, tá? Cuidado com os conteúdos que vai massagear o seu coração. Cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia nos diz
que Cristo Jesus é central para a nossa fé. Que Ele cresça e que nós possamos o quê? Diminuir. A confissão da encarnação era um teste crucial. Porque naquela época, mestres gnósticos, eles ensinavam que o Verbo divino não podia se tornar humano, negando que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus, que ele tinha um corpo real. Cuidado com as mensagens motivadoras que você pode ouvir por aí. As mensagens de promessas, de vitórias. E não mensagens que diz que você tem que negar o quê? A si mesmo. E que você deve carregar a sua própria cruz. Meus irmãos. Sem dúvida, este anticristo aqui é uma figura escatológica, sombria, que virá no fim dos tempos. E cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. Agora, nós temos outros anticristos menores, e eu vou reforçar isto. Cuidado com os anticristos menores. Eu não sei quando Jesus vai voltar e nem quero saber. Isso não cabe a mim. O que eu sei é que, quanto vivermos, irmãos, nessa geração, temos que tomar cuidado, com estes anticristos menores. Porque, olha bem, este espírito do anticristo, nós já temos aqui atuando desde os tempos apostólicos. E ele continuará atuando até que realmente venha o homem da desolação, meus irmãos. Então, esse verso 3 vai nos dizer que este espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Olha bem, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Queridos, no verso 4, então tem uma excelente notícia. No verso 1 nós temos uma orientação com uma advertência. No verso 2 nós temos uma marca, a marca daqueles que realmente confessam Jesus, que veio em carne. O Espírito de Deus, ele habita naqueles que confessam que Jesus veio em carne. No verso 3 é o contrário. O Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o Espírito do anticristo. Mas olha o que diz o verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus. Olha aí. João reconhece isso. Reconhece, filhinhos, vós sois de Deus. Amém. E eu repito, filhinhos, amada igreja de Vinhais, vós sois de Deus. Por quê? Porque o texto vai dizer assim: e tendes vencido os falsos Certamente chegou notícias que aquelas igrejas estavam vencendo os falsos profetas. E que você que está aqui esta noite, você que está em sua casa, que você também esteja vencendo os falsos profetas. Que você esteja realmente não dando crédito, provando os espíritos que não procedem de Deus. Agora, como é que nós vamos resistir aos falsos profetas? Está aí no texto. E eu quero ler com você, em uma só voz agora, tá? Olhe aí para a sua Bíblia. Onde tem um porquê aí? Esta conjunção, vamos lá? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está... Quem está em nós, irmãos? O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus habita na igreja. O Espírito da verdade que nos ilumina. Glória a Deus por isto. O Espírito de Deus que um dia convenceu você do pecado, da justiça, do juízo e que continua convencendo você
a estar olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da fé, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus por isto. Você tem o Espírito de Deus? Amém? Pense num amém também, pequenininho, fajuto. Você tem o Espírito Santo de Deus, irmãos? Amém? Então é maior o que está em você do que está no mundo. Mundo aqui é o sistema caído, o sistema corrupto, este mundo caído, de valores, de princípios contra o Senhor, contra Deus, que nega Cristo Jesus. Porque olha bem, negar a Cristo não é somente dizer, eu não creio em Cristo. Negar a Cristo é também não obedecer os seus mandamentos. Você pode estar negando a Cristo, não obedecendo os mandamentos dele. Esse verso 4 é poderoso, né, queridos? Poderoso. E ele diz, no verso 5, eles procedem do mundo, eles os falsos profetas. Por esta razão, falam da parte do mundo. E o mundo o quê? Nossa, como nós temos por aí gente ouvindo, eles conseguem. Porque tantos locais estão cheios de gente. Porque há muita gente realmente querendo ouvir estes caras, essas pessoas, estes falsos profetas. Um texto de 2000 anos atrás, irmãos. Olha a atualidade desse texto. Porque a palavra de Deus tem relevância eterna e tem relevância para os nossos dias. Eles procedem do mundo. Ou seja, o pensamento caído deste mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo, então, os ouve. Meus queridos. Mas, o verso 6. Antes da gente entrar no verso 6, eu creio que vocês já leram o Antigo Testamento. Mas sabe qual era o sucesso dos falsos profetas no Antigo Testamento? Eles tinham sucesso, alguns falsos profetas. Sabe por que se dava o sucesso deles? É porque o povo era rebelde, mundano, e desejava ouvir somente o que eles queriam. Cuidado você querer desejar somente o que você quer. Mas o verso 6 vai falar do colégio apostólico aqui. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, olha aí. Eu quero que você volte para o capítulo 1, verso 4. Não, capítulo 1, verso 3 e 4. Verso 3 e 4. Capítulo 1 de 1 João, diz assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão aqui era, assim como nós cremos que Jesus veio em carne, estamos ensinando para vocês, vocês terão comunhão conosco se vocês também crerem que Jesus veio em carne. Olha o que diz o verso 4, olha para a sua Bíblia. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja o quê? Sabe como é que vocês vão alegrar o nosso coração? O coração dos apóstolos é se vocês de fato manterem comunhão conosco, crerem na mensagem, no ensino que nós estamos enviando para vocês. Por que eu fiz questão de ler? Porque o verso 6 fala também dos apóstolos. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve.
Olha o que então vai nos dizer a parte final do verso 6. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito o quê? Então, em contraste aos falsos profetas que procedem do mundo, os apóstolos procedem de quem? De Deus. Esse nós somos são os apóstolos. Porque os apóstolos são os continuadores da mensagem de Jesus. Eu quero só que você olhe para este espírito do erro, por favor. Sabe o que significa este espírito do erro? No original, desvio mental. Ou, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Este espírito do erro é como se João dissesse assim: tem pessoas que perambulam para cá, tem pessoas que perambulam o quê? Para lá. Ficam perambulando, indo para lá, voltando, indo. Não tem consistência o quê? Alguma. Mas a mensagem apostólica é uma mensagem que vem da verdade. Meus irmãos, eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiro, ser crente não significa ser ingênuo e acreditar em tudo que os outros afirmam. Não seja besta. Ouviu? Por favor. Não somos obrigados a acreditar em histórias de milagres, sonhos, profecias, visões, esses acontecimentos estranhos que tem por aí, sem primeiro examinar as Escrituras e verificar se estas coisas são de fato uma obra do Espírito Santo de Deus. Fenômenos religiosos não devem ser recebidos sem análise, sem exame, porque engano e embuste sempre são possíveis. Segunda aplicação. O teste maior é a pessoa de Cristo. Todo movimento, evento, doutrina, organização ou pregador que venha diminuir a pessoa de Cristo, negar a sua divindade, a sua encarnação, a sua ressurreição literal, a sua morte vicária, não procede de Deus. Qualquer mensagem de um pastor, de um profeta, no púlpito, que abra a palavra de Deus, que Cristo seja diminuído, e ele conte mais sobre si, mais sobre a sua vida do que realmente da palavra de Deus, feche os seus ouvidos para este pregador. Terceiro, os crentes são ingênuos quanto ao mandamento não julgueis. A gente não pode julgar. Jesus disse, não julgueis, né? Lá no Sermão da Montanha. Não julgueis. Em nenhum momento. A palavra de Deus nos proíbe de examinar e condenar o erro religioso. Aquele contexto é um contexto de hipocrisia. Tire primeiro o quê? A trave o quê? Do seu olho, para depois tirar o cisco do seu irmão. O contexto é esse, de hipocrisia. Não que você não possa examinar, analisar, julgar os falsos profetas. Por fim, a última aplicação. Sempre haverá falsos profetas, irmãos, até o Senhor Jesus voltar. Se passando por mensageiros de Deus. Sempre. Sempre. Então, o sucesso. Eu já vi alguns falsos profetas, eu não vou citar nomes, até porque a gente está online, né? Pois eu posso até ser processado. A igreja também. Mas diz, eu tenho um ministério bem sucedido. Porque é rico. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O profeta Jeremias, se vivessem nos nossos dias, ele não seria, por assim dizer, avaliado como um bom profeta.
Não, o sucesso, portanto, não é um critério adequado para determinarmos, irmãos, se a mensagem de fato provém de Deus ou não. O critério sempre será a fidelidade à palavra do Senhor. Amém? Queridos, a palavra do Senhor. Eu quero terminar. Eu gostaria que depois você pudesse chegar na sua casa, abrir a sua Bíblia e ler o Sermão da Montanha. Mas eu gostaria que você pudesse ler o capítulo 7. Quando o Senhor Jesus vai falar sobre a porta larga e a porta estreita, a porta estreita, a porta larga. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus disse que a porta é estreita, não disse? Ele não disse, irmãos? Não tem como alargar aquilo que é estreito. A porta é estreita, e a porta é estreita, e a porta é estreita, e pronto. Então tem uns tentando alargar esse negócio. Mas Jesus também disse que lá muitos chegarão e dirão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei, fiz isso em teu nome. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, todos vocês que praticaram iniquidade. Mas aqueles que ouviram a voz, as palavras do Senhor Jesus, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, neste dia, você ouvirá a voz do seu Senhor dizendo, entre, pode entrar, entre no reino do meu Pai. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar nesse instante, para podermos ceiar. Gostaria que você pudesse baixar sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa e bendita palavra. Te agradecemos porque o Espírito de Deus, o Espírito da verdade habita em nós, habita na Santa Igreja. E que o Senhor sempre esteja iluminando as nossas mentes, para que possamos, de fato, estar analisando, examinando, ó Deus, provando estes falsos mestres, estes falsos ensinos. Ajuda-nos, ó Deus, sempre, enquanto vivermos aqui, a guardarmos de forma pura a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, esta é a minha oração em Cristo Jesus.